Programa Celeiro de Craques, com Paulinho de Brito, Paulinho o Mito. Paulinho de Brito vem chegando agora, mais energia na sua TV, trazendo tudo que você adora, informação com muito mais prazer. Alô, Baixada Vicentina, quem tem história tem prioridade, um toque de descontração e o compromisso com a verdade. Um toque de descontração e um compromisso com a verdade. Se liga aí que já vai começar. Quem é destaque aqui tem seu lugar. Celeiro de Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Celeiro de Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Pra quem tem opinião. Olá, como vai, amigo telespectador da Baixada Vicentina do Brasil e do mundo? Estamos começando o programa Celeiro de Craques aqui pela TV Unisantos, canal 12net, 40.1 digital e também pelas redes sociais. Hoje eu vou justificar o nome do programa Celeiro de Craques. Vamos falar com um craque, na acepção da palavra, ele que é um grande compositor, grande empresário aqui da Baixada, e o seu nome, né, é eterno dentro da primeira cidade do Brasil, porque ele é filho simplesmente do Mansueto Pierotti, aquele que construiu o time do São Vicente, o estádio, com certeza um dos maiores vultos da história do São Vicente. No segundo programa, nós vamos falar um pouco da vida do Mansueto Pierotti, mas eu particularmente acho que ele fez muito pela cidade de São Vicente. Tem uma passagem com o Attier Jorge Cury, que o Attier Jorge Cury apresentou um projeto, um decreto-lei, decretando Cidade Monumento da História Pátria, primeira cidade do Brasil. Eu tenho certeza que foi por influência do Mansueto Pierotti. Por isso que eu acho que o Mansueto Pierotti já leva nome de rua em São Vicente, mas deveria ter nome de praça, porque ele fez muito pela cidade de São Vicente, com certeza. E a grande tirada dele foi tirar o nome do feitiço e colocar São Vicente. A partir daí, o São Vicente passou a ser o garoto propaganda da cidade do Brasil. Pena que a cidade que deveria ser a cidade mais conhecida do Brasil, culturalmente falando, infelizmente ninguém conhece. Mas se nós tivéssemos mais uns 40 Mansuetos Pierotti valorizando a cidade, com certeza eu acho que a realidade da cidade de São Vicente hoje seria outra, né? Deveria ser conhecida do Oiapoque ao Chuí, mas infelizmente ninguém conhece. Mas hoje é um prazer, uma honra poder falar com o Geraldo César Pierotti, filho do grande Mansueto Pierotti, uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas tive uma empatia, até porque quem gosta de samba valoriza a cultura. E você, um compositor, você sempre perpetuou, né, momentos da nossa história, e você fez o primeiro samba que foi gravado num disco, né, e você foi o primeiro compositor santista da Baixada. Quando fala santista, aquele termo que eu falo Baixada Vicentina, mas Santos sempre teve grandes nomes, né? A gente fala Hernani Franco, Armando Gomes, que foi um ícone, Dr. Vicente Cassione, Walter Dias, né? E o teu nome realmente é desse patamar, você é uma lenda viva do samba, né? Um cara que fez composições belíssimas, então até hoje aí você fez o primeiro samba homenageando o Jorge Amado, através do livro dele, no qual, obviamente, te deu uma satisfação enorme e acabou sendo gravado, né, num disco. E naquela época, fazer um disco era custoso, era caro, e você, já com aquele empreendimento de economista, advogado que você já estava na frente de todo mundo, assim como o teu pai. Teu pai sempre esteve na frente da época dele, não é verdade? Prazer, uma honra bater um papo contigo aqui no programa Celeiro de Craques. Muito obrigado, Paulinho. Boa tarde a todos, os ouvintes da Rádio Esplanada. Seu programa conceituadíssimo aí, muito ouvido, né, e assistido pelo YouTube, Celeiro de Craques. Para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelas suas palavras. Acho que mais ditas pelo coração do que pela razão. Não, pela razão. Eu conheço a tua história, eu conheço a história do teu pai, eu conheço a história da Baixada, em todas as cidades.
em particular da cidade de São Vicente. Quando eu falo que teu pai deveria ser considerado um dos maiores vultos da história, é um fato, é uma constatação, porque ele fez muita coisa e pouca gente sabe disso. O grande problema no Brasil é que quem fez história e quem teve a sua vida dedicada a uma cidade, infelizmente, com o tempo o pessoal esquece, né? Infelizmente esquece até de grandes cantores do passado, né? Hoje a gente, se eu falar o nome de um cantor do passado aqui, você vai lembrar. Orlando Silva, tu sabe quem foi. Fala para um moleque de 20 anos. Divina e graciosa. Não é verdade? Agora fala para um garoto de 20 anos se ele vai saber. Agora, é sinal dos tempos. Mas a história deveria ser cultuada, deveria ser valorizada, que infelizmente não é. Mas conta um pouco aí do teu começo, aquele tino, quando você falou assim, começou a fazer composições, né? Porque a gente descobre com o tempo. Eu, particularmente, eu não sabia que eu tinha capacidade de fazer hino, né? Acabei fazendo do São Vicente. Aliás, você que deveria ter feito esse hino, não é verdade? Que tu conhece muito mais a história do São Vicente do que eu. Aí eu acabei fazendo o hino. Aí depois disso eu fiz mais 6 hinos, né? Porque a gente se descobre fazendo um negócio e de repente fica fácil, né? É um dom, né? que nasce dentro da gente. Como é que começou o teu lado aí, o teu lado de fazer composições de samba, sobretudo de samba, né? Começou meio tarde. Porque eu fazia muita poesia quando era criança, né? Desde 10, 11 anos de idade. Inclusive, eu tenho poesias publicadas como jovem, ainda adolescente, no São Vicente Jornal, veja. Opa, eu trabalhei lá. O Fernando Nietzsche é muito amigo da família e, inclusive, era uma espécie de mentor cultural para mim. Porque meu pai, apesar de tudo isso, e que você falou sobre ele realmente merece... sem falsa modéstia, porque ele era realmente um homem muito à frente do seu tempo, ele não tinha muita cultura, né? Ele só tinha 3º ano primário, né? Ele era inteligente, era empreendedor, era um líder nato para tocar obras, tanto você vê que com 40 e poucos anos ele liderou a construção do estádio de São Vicente, que levou o nome dele em vida, com 40 e poucos anos. O estádio levou o nome dele. Foi um reconhecimento justo, né? Então, o Fernando, o doutor Fernando, que era muito amigo do meu pai, gostava muito dele, ele percebendo, evidentemente, essa fragilidade do meu pai na parte cultural, ele me incentivava muito, me dava livros bons, sabe? E ele, sabendo que eu fazia poesia, ele chegou a publicar 2 ou 3 até os recortes em casa. 2 ou 3 poesias minhas, quando eu tinha 12, 13 anos. Depois disso, eu comecei a fazer paródia. Além de poesias que eu fiz sempre, durante muitos anos. As poesias a gente fazia, eu também fiz algumas poesias quando era garoto, porque a gente se apaixonava fácil, isso, né? Por uma menininha e tal, aquelas decepções. Eu andei fiz muitas, fiz bastante. Tenho aí... Dá para falar uma que tu mais gosta aí? Como é que tu pensou na tua esposa? Eu sei que tu está casado há tantos anos. Não, eu fiz uma que uma vez eu levei um fora numa namorada e não sei nem se eu lembro, e quem estava com dor de cotovelo era eu, e disse assim: que doce ilusão a tua dizer a todos na rua que ainda gosto de ti. Acho graça, faço pouco, pois só pode ser um louco quem nega que te esqueci. Eu tinha 16 anos. É verdade, já te amei, se tu me amas não sei, mas tudo isso é passado, e quando percebo que dizes que nunca fomos felizes, eu até acho engraçado. É verdade, coisa linda, que eu não esqueci ainda, que quem te deixou... Não te esqueças, coisa linda, pois não me esqueci ainda que quem te deixou fui eu. Se chorei, se sofri, se depois me arrependi, é passado e já morreu. Portanto, é bom que não diga às tuas poucas amigas que o teu olhar me destrói. E para terminar com essa história, põe teu braço na tipóia que o cotovelo não dói. E tu falou uma frase aí que eu acho que o Roberto Carlos pegou dessa poesia. Qual é? Se chorei ou se sofri, o importante é que emoção. Mas tu era bem antes, o Roberto Carlos que pegou o negócio que é teu aí. Coincidência, não é uma frase tão criativa assim. E aí então eu continuei fazendo poesia, tudo, e depois então eu comecei a fazer paródia. Na faculdade de Direito eu fazia muita paródia no Shopball, eu cheguei a ser presidente do Shopball, aquele clube de veteranos lá na Ponta da Praia, juízes,
advogados, desembargadores e jogadores de futebol, Clodoaldo, Lima, Negreiros, Negreiros não, mas Edivar, Bariri, que jogou no Merrana, que foram aspirantes do Santos e tal, Marcos, que jogou na ponta direita do Corinthians, na seleção brasileira, do Jabaquara, Marcos, a gente chamava de Marcos Então, sempre que acontecia alguma coisa, tanto na faculdade quanto no shopball, e algum fato engraçado, acontecia alguma coisa com algum amigo, algum tropeço, eu fazia uma paródia. Para quem não sabe o que é paródia, a paródia é uma obra feita que a pessoa ela faz uma música conhecida, você faz um trocadilho. Não é nem trocadilho, você põe a letra nova, né? Então, fazendo uma sátira, né? Faz uns trocadilhos. Por exemplo, no shopball tinha lá um goleiro que tremia muito, ele tinha assim, ele ficava tremendo, não sei se tinha um problema assim. Que era o Luiz Goleiro, por exemplo, então a música é aquela música Tá Aí, que a Carlos Miranda cantava. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim, então vi. Tá aí, marca passo, eu tentei, não consegui. É por isso que eu tremo o corpo inteiro. Sou frangueiro, tomo gol o ano inteiro. Essa mania de jogar no gol é de família. Meu irmão me ensinou, porque o irmão dele era o Reginaldo Ferreira Lima, que era advogado também, que era goleiro. Mas minha força é um pouco lerda, como goleiro, eu sou uma porcaria. Ainda bem que tu não falou outra palavra. que então, veio na mente da gente a outra palavra. Então, mas ele pegava a corda ou gostava? Não, lá não podia pegar a corda. Não tinha jeito. Não. Quem participou do shopball... Ficava restrito àquele ambiente ali, né? Não, porque ali o sarro era muito pesado, né? Então, se você pegasse corda... Eu não queria ser da tua turma ali, não. Não, ali tinha... ali Gigi, aquele pessoal todo ali. Bom, então aí, né, na faculdade eu fazia bastante paródias. Nunca tinha me dado conta que eu seria capaz de construir uma melodia, de fazer uma melodia, de compor uma melodia. Para a letra eu tinha facilidade, mas a melodia eu nunca tinha tentado. Mas um dia eu já estava no 5º ano, prestes à formatura, faltando uns 20 dias para a formatura, um pouco mais. A formatura foi em janeiro, perto do final do ano, 5º ano da Faculdade de Direito. Você se formou em 70? Eu formei em 71. 71. Pela sua idade, 40. E aí eu estava indo para o Banco do Brasil, pegar uns... Naquela época tinha compensação bancária, você esperava o banco abrir, ia lá, dizia, eu dei um cheque ontem, cobria com o cheque do outro banco, ficava girando 30 dias com 5, 6 bancos. Né? Então, no Banco do Brasil, chegava antes do banco abrir, a compensação abrir, chegava um gerente que era conhecido, dei um cheque de X, estou dando um cheque do banco, naquela época, do Banco do Estado. Aí no outro dia eu ia no Banco do Estado, dava um banco do Banco Nacional, e ficava o Banco Coelho, o Banco S. Magalhães, eu ficava girando. E aí, quando o dinheiro entrava, eu cobria o último cheque. Mas então, assim, aí um calor danado, um sol na cabeça, estava ali, a empresa do meu pai era ali na Martim Afonso, quase esquina com o João Pessoa, perto do prédio da tribuna, e eu estava indo ao Banco do Brasil, estava atravessando ali em frente à Rua Itororó, naquele pedacinho que ela dá em frente à Igreja do Carmo ali, eu não esqueço disso. Aí veio uma inspiração assim, e eu comecei a fazer uma melodia para um hino de despedida, que eu estava emocionado naqueles dias da Faculdade de Direito. E aí eu cheguei à noite na faculdade, praticamente com várias estrofes prontas e um estribilho, e mostrei para o meu compadre, que é padrinho da minha filha Juliana, eu sou padrinho do filho dele, Adriano, a gente que era compadre bizinho, que gostava, fazia muita paródia comigo também, eu mostrei para ele, e ele me ajudou a terminar a letra, né? E aí a gente cantou aquilo, se eu for falar isso não termino mais, só vou falar nisso. Não, mas vamos terminar aí, esse bloco tu cantando. Aí nós fizemos... Pusemos a letra no quadro negro, a turma toda cantou, se emocionou. Virou hino. O professor Mauro de Paula Nascente entrou na classe para dar aula de Direito Civil, e nós, de feliz memória, aí nós cantamos, e ele, naquela época, tudo era motivo para não dar aula, né? Ele chegou, não, esse momento é um momento único na faculdade, isso vai ficar na história, é tão liberado e tal. E aí nós saímos dali cantando, que era uma classe, a noturna era uma classe por cada ano, então tinha 5 classes, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, nós éramos o 5º. Aí nós saímos, uma turma de uns 20 ou mais, entrando, batia na porta,
sem pedir licença ao professor, e a gente cantava o hino. E aquilo foi emocionando todo mundo, e nós acabamos com a aula na faculdade aquele dia. Entramos nas outras 4 aulas, depois fomos cantar no pátio e tal. E a partir daí, então agora eu vou entrar na parte do samba. Muito bem. Da minha turma fazia parte o Drázio de Oliveira. Drázio era irmão do Derossi José de Oliveira, que foi grande advogado e também era compositor. Foi o primeiro cidadão samba. Aliás, o Derossi José de Oliveira tem muita história dele. A história do São Vicente deve muito a ele. Então o Derossi era um grande compositor, e o Drázio também era compositor. E o Drázio era um dos chefes da Guarda Portuária de Santos, mas gostava muito de fazer samba. E ele era compositor da Império do Samba do Nego Drauzio. E naquele ano... Que dá nome à avenida, né? Que é a Avenida do Samba. Isso. Depois que eu fiz esse hino, ele foi caiu tão no gosto da turma, que a turma mandou fazer cópias, e no dia que nós nos formamos na sala do Cine Poranga, quando o reitor falou, está encerrada a sessão, todo mundo puxou o papel e começou a cantar. Eu tenho isso gravado, inclusive, a capela. E foi muito bonito, a imprensa deu, foi o momento mais bonito da formatura, todo mundo chorou e tal. Aí eu fui para a faculdade de economia. Você falou que eu sou economista, eu não sou, eu sou administrador de empresa, mas chamava faculdade de economia. Que todo empresário não deixa de ser um economista. A faculdade de Ciências Econômicas e Comerciais de Santos. Ali na Euclides da Cunha, perto da São do Feijó, ali, um pouquinho aqui do lado, entre a Ana Costa e o Aston Luiz, aquele prédio que tinha ali da Unisantos. E ali eu fui chamado, aí o Hércules Goza, aquele que foi Se formou comigo na faculdade de jornalismo. O Hércules estava na faculdade de Direito, e ele formou a banda da Casa Amarela. E aí, como eu tinha feito o hino de despedida, saí da faculdade com fama de compositor, ele foi me pedir para eu fazer o samba da banda que ia sair em Sábado Aleluia. E teve um pequeno concurso. Então foi o meu samba e o samba do João Vieira, o bom brasileiro, que foi vereador em Santos, né? O João Carlos Vieira. E aí o meu samba ganhou, aí nós fizemos. Aí no ano seguinte saiu novamente a banda da Casa Amarela, aí eu fiz sozinho, saiu novamente. Aí ele tornou aquilo uma banda universitária, que naquela época tinha a Alves, a Associação Santista Universitária, a Baixada Santista e tal, cujo presidente era João Sampaio, que era editor-chefe da cidade de Santos. E aí o Hércules me pediu para fazer, eu fiz o samba da Bubas, que é a banda universitária da Baixada Santista. E aí eu fui pegando um jeito de fazer e fui pegando fama. Bom, isso aí quando foi em 77, portanto 6 anos depois da formatura, que foi em 71, o Drázio, que era meu companheiro de turma, e tendo em vista essa pequena carreira já de compositor que eu estava fazendo música para banda, essas coisas, ele me convidou para ser jurado, ou presidente do júri, do julgamento de samba enredo da Império do Samba, para o Carnaval de 78. Que era do Drauzio da Cruz. Drauzio da Cruz. Ele era compositor da Império do Samba. Então eu fui ser jurado, foi até no Santos Futebol Clube, o concurso, o ginásio de Santos, era Fernando Allende, que era editor-chefe da Tribuna, do Cidade de Santos, não me lembro, eu, e tinha lá mais uma meia dúzia, que agora não me lembro, eu tenho isso escrito lá em casa, mas muito bem. E aí nós elegemos, por acaso, o samba do Drázio, junto com o Roberto Pintado, que também era compositor, fazia dupla com ele, e era um alto funcionário da IBM de Santos. E o que aconteceu? No ano seguinte, então, eu fui jurado no Carnaval do ano de 77 para o Carnaval de 78. E quando foi, 76 para o Carnaval de 77. Quando foi no final de 77, eles me convidaram para fazer parte da ala de compositores da Império. Porque eu tinha já fazendo e tal, ele me convidou. E aí começa a história do samba enredo. Porque aí eu fui... Pastores da Noite. Aí eu fui... É Pastores da Noite, não é? Eu fui para aprender... Foi esse que foi gravado pela primeira vez. Eu fui para aprender, só tinha Leão, era o Joel do Instituto, o Joel cantava no Chão de Estrelas, que era do Instituto de IBC,
era o Bicalho, que acabou sendo depois compositor no Rio de Janeiro, do Império Serrano. Famoso Bicalho. Do Império. O Roberto Pintado, Drauzio, Cassius Clay, que era da Zona do Oeste, Buru, que foi dono do samba ali na costa, daquela casa de samba, Carlos Pinto. E aí o pessoal combinou o seguinte: vamos fazer o seguinte, cada um faz um samba para a gente fazer sambão para ganhar dinheiro, eliminação. Mas vai para o final um samba que nós vamos fazer todos juntos. Então cada um fez um samba e nós fizemos um samba junto, um samba chamado Samba da Ala, que era muito bonito. Beleza, é São Salvador, Bahia, com as suas igrejas e seus pastores irmãos, o cais do Porto, terreiros e saveiros formam um cenário de fascinação. Então, samba bonito. Bonito. E eu participei. Eu pus meu pedacinho ali. Deu teu pitaco ali. Eu pus ali um pedaço ali, uma estrofe quase que inteira e tal. Eu estava felicíssimo, caramba. Né? Primeiro ano que eu vou para uma escola de samba, meu nome já vai para a avenida, né? Junto com mais 5, 6, né? Naquela época não era muito comum isso, né? Hoje em dia tem 12 compositores, 13. Mas na verdade 1 ou 2 que faz. Não, mas ali não. Ali também teve 2 ou 3 que não... Vamos respeitar os que faleceram e tal. Parece dupla caipira, um canta e o outro imita. Aí o que aconteceu? Quando foi na primeira eliminatória, quando chegou uma véspera da eliminatória, o Buru, que era um cara que tinha muito empreendedor, tudo, mas era uma pessoa polêmica, aliás todo mundo era um pouco polêmico, eu também sou, então. Ele chegou lá, ele era o presidente da escola. Ele falou: cara, não vai ter esse negócio de samba, não. Cada um por si, Deus para todos. Vamos para as cabeças, quem ganhar, ganhou, não sei o que e tal. Aí eu, tá bom. Aí eu pedi para minha cunhada, irmã do meu irmão, mulher do meu irmão, fazer um chaveiro, papel laminado, figa, igreja, aquelas alegorias de mão, né? Peguei lá um monte de gente conhecida. Fomos para o ginásio da Portuguesa Santista. Porra, meu samba arrebentou na primeira noite com a Neguinha Pelé, Terezinha Pelé, de feliz memória. Pegou o samba de um jeito maravilhoso. Neguinha baixinha, cantava pra caramba, sambava. E o Nego Wilson, que era o chefe da bateria da Império, que era um ícone do Império, filhado do Drauzio, ele gostou do meu samba, porque meu samba era acelerado. Então ele comprou meu samba, modo de dizer. Então quando meu samba entrava, a bateria, ele dava gás na bateria. Sim. E quando os outros sambam, ele dava a bateria normal. Então tudo isso também ajudou. O nome desse samba, Pastores da Noite. O nome do enredo era Pastores da Noite, que era baseado no livro do Jorge Amado. Que inclusive te elogiou, né? Muito, elogiou muito, me mandou o livro autografado. Eu cheguei a ler alguma coisa a respeito disso. Então o que aconteceu? Eu ganhou na primeira com 137 pontos, e jurado não tinha sacanagem, porque era Rei Momo, era o Lorde de Ambulância, que era locutor da Rádio Clube de Santos de Carnaval, era... só tinha gente qualificada, que conhecia então, do riscado. Não tinha negócio de arrumar, não teve sacanagem. O samba ganhou. Até porque tu era iniciante, né? O meu com mais de 100 pontos e o segundo, que era o Samba da Ala, veio com 97. Entendeu? E assim foi eliminando até que foi para a final. Na final ficaram acho que 3, inclusive o Samba da Ala, e o meu arrebentou. Então em todas as eliminatórias, o meu samba foi o único que fez mais de 100 pontos. Sempre mais de 100 pontos. Os outros sempre abaixo de 100. E você, além de ter ganho isso, você entrou para a história como o primeiro compositor com samba gravado, não é isso? Aí o Buru, que tinha perdido, né, o samba dele e o Samba da Ala, e ficou muito aborrecido e tal. E foi quando tinha o sambão, ele, em vez de ficar na presidência, ele ia tocar na bateria, tocar surdo, sinal de protesto e tal. Ele me desafiou: quero ver aí, tu é o milionário aí, não sei o que, não era. Estava começando a minha vida empresarial. Disse assim: então eu quero ver tu gravar esse disco aí e tal. Eu, tá bom, o que eu sabia fazer era administrar, né? Dinheiro e projeto, né? Aí o que eu fiz? Eu era comprador da minha empresa naquela época. Eu comprava muita coisa, muito material, comprava muito, né? Valores altíssimos. E era dono da empresa. Evidentemente que eu nunca pedi nada para mim, né? Então, eu comprava, eu espremia os caras no preço e tal. Então, quando chegou na época de gravar o disco, eu cheguei para uma meia dúzia, o
pouco mais, de fornecedores meus, dividia. Eu me lembro que eu não sei se era real, se era cruzeiro velho, cruzado novo, eu não me lembro. Era 40 mil, 40 milhões, não sei o que é isso, cara, porque 40 milhões quer dizer só. Aliás, eu tenho um samba falando isso, do Reis ao Real, tudo é carnaval no Brasil. Muito bem, junto com o César Pinguim, essa é outra história. Esse foi derrubado na Brasil, nós fomos sacaneados na Brasil, isso. Bom. Tinha muito disso, hein? Tinha. Aí, muito bem. Aí eu peguei e fiz o levantamento do dinheiro, minha empresa também entrou com 2, eu fiz 20 a 2 mil, ou 2 milhões, não sei o quê. Então dava 40. Aí eu fiz um orçamento lá, quanto lanche para os batuqueiros, 2 Kombi, hora de estúdio. Tinha que ser gravado em São Paulo, não aqui na Baixada. Em São Paulo. Fiz todo o levantamento, quanto dá? Dá 40. Tá bom. Aí peguei, meu sogro deu 2 mil, a minha empresa deu 2 mil, e muita gente deu, amigos e fornecedores meus, então eu levantei os 40 mil. No popular foi feita uma vaquinha, né? Fiz uma divisão, cada um deu um pouquinho, então eu levantei dinheiro, fomos gravar no estúdio de São Paulo, no Vice-Versa, que era o único estúdio de São Paulo com 14 canais naquela época, né? E o estúdio era até daquele Eduardo Araújo, aquele que o meu carro é vermelho, ele era dono daquele estúdio, sabe? E aí gravamos. No orçamento que eu fiz tinha arte de capa, tinha impressão da capa, enfim, tudo direito. A bolacha de vinil, que era um disco pequeno. Você tem até hoje? Tem, é um compacto, né? De um lado é o meu samba, pastor Jorge, do outro lado é o hino da Império. Ser Império é como eu sou, na alegria e na dor, eu sou o Império do Samba. Aí gravei, então eu fiquei na história. E esse samba nem é o mais bonito dos que eu fiz. Eu gosto muito dele porque ele tem esse valor histórico para mim, né? Ele me lançou para o mundo do samba do carnaval oficial. E te colocou na história, né? Colocou na história. O primeiro compositor. Ainda um ano atrás eu recebi uma homenagem da Secretaria de Cultura de Santos por esse fato, né? Tenho dado muitas entrevistas sobre isso. Todo mundo me pergunta sobre isso. Então tem esse valor para mim. Mas não é um samba... Já foi o primeiro samba enredo que eu fiz, né? Na próxima semana estaremos aqui novamente com ele, o ícone, o grande empresário e filho do grande Mansueto Perotti, Geraldo César Perotti, que é tão bom quanto o pai, né? Essa é a grande verdade. Obrigado. Um abraço e fiquem com Deus. Abram alas para os pastores da noite, suas dores, seus amores, romantismo, misticismo, a invasão do mata-gato, casamento batizado, a Bahia moldurando, a história de Jorge Amado. Com suas ladeiras, seus mestres de capoeira, as do Porto, terreiros e saveiros, e formosa natureza, que beleza, que beleza. Abram alas para ver, abram alas para ver. Cabo Martim, malandro fino, Curió e jesuíno, pé de vento e suas mulatas, e Psilone e suas serenatas, cravo na lapela, Marial, Mortalha e Tibéria, Ogum, compadre de Maçu, Beatriz, Doninha e Exu, no enredo trazem a mensagem de amor, fé e coragem. Salve a velha Bahia, salve São Salvador, salve a sua magia, o seu povo, sua dor. Salve a velha Bahia, salve São Salvador, salve a sua magia, o seu povo, sua dor. Abram alas para os pastores da noite, suas dores, seus amores, romantismo, misticismo, a invasão do mata-gato, casamento e batizado, a Bahia moldurando, a história de Jorge Amado. Com suas ladeiras, seus mestres de capoeira, as do Porto, terreiros e saveiros, e formosa natureza, que beleza, que beleza. Abram alas para ver, abram alas para ver. Cabo Martim, malandro fino, Curió e jesuíno, pé de vento e suas mulatas, e Psilone e suas serenatas, cravo na lapela,
Maria, Botalha e Tibéria, Ogum, compadre de Maçu, Beatriz